oratório. Na sequência, a Inês vai fazer a nossa prece inicial. Daremos início passando a palavra para você, tá bom? Então vamos lá. As atividades aqui da casa, evangelização infantil, todo domingo, de 9 às 10h30. Quem tiver crianças e jovens nessa idade, entre em contato com a gente, que em fevereiro já reiniciaremos os trabalhos. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda terça-feira, às 19h30, mas a gente vem aqui só para fazer uma pequena prece de curta duração, para fazer, inclusive, assim, é uma forma da gente deixar o nosso ambiente sempre harmonizado. Obrigado. Temos o estudo sistematizado da doutrina, que é feito toda quarta-feira às 19h30, a introdução e integração à casa também. Quem tiver interesse em estudar, ou tiver alguém que conheça, que tem interesse em estudar, todo semestre nós iniciamos novas turmas. A nossa palestra pública de quinta-feira às 20 horas, nosso bazar beneficente funciona na sala 216, em dias alternados, e também deve ser consultado pelo telefone para ver, porque depende da participação de voluntárias. Chocolate fraterno, que acontece na primeira terça-feira do mês, às 20 horas, onde a gente prepara aqui chocolate, sanduíche, que a gente leva na UPA de São Sebastião, para atender as pessoas que estão ali aguardando um atendimento, ou algum pedinte que está ali na parte de fora, tem sempre alguém ali necessitado. E levamos também uma mensagem, né? O projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês. Quem tiver interesse em participar, é um projeto muito bacana, onde são confeccionadas almofadas em formato de coração e são doadas para mulheres mastectomizadas nos hospitais públicos. Quem quiser participar, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei costurar. Não tem problema, tem várias atividades, dá para fazer enchimento, dá para fazer alguma participação, dá para fazer. E essa energia que a gente coloca nessas almofadas acompanham até as pessoas necessitadas, né? Temos o atendimento médico ambulatorial, que acontece na quarta sexta-feira do mês. Uma médica atende aqui, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade no acesso à saúde. É aquele primeiro atendimento, que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade, ela tem condições de fazer esse atendimento. Se for necessário também, a gente fornece alguns medicamentos mais básicos e ela dá o direcionamento para essas pessoas. Então, quem conhecer alguém que seja materialmente necessitado e que esteja nessa situação, só encaminhar para a gente e fazer através daquele telefone ali o agendamento do atendimento. Certo? A nossa irmã Regina vai fazer a leitura preparatória.
Vou apagar essa luz aqui só para facilitar a nossa concentração. A palavra é sua, meu amigo. Fique à vontade. Opa. Bom, boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Saudamos a todos aqui presentes, nossos caros amigos internautas que vão nos assistir depois, né? E hoje, nosso tema de hoje é justamente falar de um livro, né? Opa, acompanhando aqui porque esse não é o meu. Vamos falar um pouquinho hoje dos Mensageiros. Todos nós sabemos que é um livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, muito importante para nós que trabalhamos, né, principalmente na área mediúnica, que são 13 obras, começando do nosso lar. Nós conhecemos, passou o filme há 13 anos atrás, né? Depois vem os Mensageiros, é o segundo. Depois até o 13º, são 13 obras, né? E a vida continua. Então nós vamos falar um pouquinho hoje dos Mensageiros. São 51 capítulos. Então, nesses 40 minutos que eu tenho aqui, dá para passar um melzinho na boca para fazer vocês, instigar vocês a depois procurar o livro e estudar, né? Muito bom esse livro, como todos os demais. Nós temos também um convite a fazer, né, que é assistir o filme, dia 25, próximo, já vai, hoje são 18, né? Daqui uma semana,
Exatamente, quinta-feira que vem já vai inaugurar, vai ser a estreia do filme Os Mensageiros, que seria o nome de Nosso Lar 2. Nome assim para dar, né? Porque, na verdade, esse livro, Os Mensageiros, é uma sequência do livro Nosso Lar. É uma semana de trabalho, como falou ali na introdução, de que André Luiz vai experienciar aqui na cruz terrestre. Então tem aí os atores, né? Edson Celulari, aqui, ó, o papel principal. O Renato Prias, já conhecemos já, né? O André Luiz, do outro filme. Otton Bastos e muitos outros. Um elenco maravilhoso. Então, fala que a gente tem que procurar ir ao cinema na primeira semana, porque a primeira semana determina quanto tempo o filme vai ficar em cartaz. Quanto mais tempo tem cartaz, melhor para divulgar, né, o Espiritismo. O nosso lar já foi visto por mais de 40 milhões de pessoas, aproximadamente, entre as redes sociais, entre os streams que tem hoje, né? Então, é uma divulgação muito boa, a mídia, né? E o livro tinha vendido até pouco tempo 6 milhões de cópias. Gastou 40 anos para vender 6 milhões de cópias. E o filme, em poucos anos, já tem 40 milhões. E outra coisa, é para todo tipo de. Não é só para espírita, é para muitas pessoas, né? Até pessoas que não são cristãs. Mas, André, Allan Kardec, ele traz lá no Evangelho, no capítulo 28, que é das preces, né? Apenas preces para os médiuns. E na introdução ele fala o seguinte, ó, para conhecer as coisas do mundo visível, descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então nós temos os sentidos, mas os nossos sentidos era apenas local. A minha visão eu só consigo enxergar aqui dentro. Eu não vejo pelo uma parede, por exemplo, que é opaca, eu não consigo enxergar do outro lado. É local. O som também. Eu só ouço aquele som que está próximo da gente, né? Mas tem aqui, segundo Kardec, instrumentos especiais. Hoje nós temos muito mais instrumentos especiais que na época de Kardec. E hoje você pode ouvir uma pessoa pelo telefone que está lá no Japão. Né? Quer dizer, está aumentando o nosso leque, né, de ouvir e de falar também. Né? E também nós podemos também temos hoje em dia vários instrumentos, né, de você ouvir longe, ver longe. Aparece lá nos Estados Unidos, você assiste aqui ao vivo. Na pandemia mesmo nós fizemos muito isso. As palestras eram ao vivo, as pessoas viam de longe. Então, esses são esses instrumentos especiais que nós temos hoje. No tempo de Kardec não tinha nada disso, né? Eu vou falar aqui de dois só. O telescópio, que era aquele fundo de garrafa ainda. Pegar uma garrafa e fazer o telescópio dele, né? Então, com o telescópio, ele mergulha e olhar nas profundezas do espaço. Então, na época de Kardec, conhecia muito pouco de universo. Muito pouco. Hoje nós conhecemos pouco. Você imagina no século XIX. Ele fala também do microscópio. Né? Um você enxerga o macro, o outro você enxerga o micro. Hoje o homem consegue detectar as células, uma célula doente. Uma célula que é invisível ao olho nu, você consegue, com o microscópio, ir lá e fazer a cirurgia naquela célula. Né? Enfim, então nós temos isso aqui. Agora, ele trouxe aqui agora um quinto sentido, um sexto sentido. Então, olha o que ele fala. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, a mediunidade, segundo Kardec está colocando aqui, podemos entender que é o nosso sexto sentido. É se comunicar com o mundo espiritual. Porque nós somos espíritos em essência. Então, nós temos nossos entes queridos, nossos anjos guardião, nossos protetores, e nós estamos em contato permanente. E também os nossos obsessores, né? Então, a gente tem que escolher. Quer ficar com quem? Com os meus protetores ou com os meus obsessores? Dependendo da minha maneira de agir. Né? A escolha é toda minha. Então, a mediunidade é esse intercâmbio que a gente faz. Né? Quando a gente dorme, por exemplo, a gente dorme, a gente pode ir para o mundo espiritual, relacionar, fazer um planejamento do dia seguinte, através do quê? Da mediunidade. Então, aqui, só lembrando dessa questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como que nós somos médiuns?
Você chega para gente fraterno, a pessoa olhou para você, você é médio, né? Está escrito aqui que eu sou médio? Como eu vou saber disso? Kardec fala que só com exercício, só com a prática, você sabe se eu sou médio ou não. Mas não fomos jogados aqui assim, aleatoriamente, de paraquedas. Não caímos aqui assim, de qualquer maneira. Temos uma pandemia agora aí, que nós sobrevivemos a ela, né? O Marcelo que sabe dizer, né, Marcelo? Passou um bocadinho difícil, né? Mas nós vencemos, né? Por quê? Porque nós estávamos brevemente preparados para passar por ela. Não somos jogados aqui uma pandemia por cima de nós, não. Nós somos preparados. Talvez nós escolhemos, né? Eu quero reencarnar agora na época da pandemia, eu quero ir lá nessa época. Que vai estar registrado nos nossos credenciais. Nós participamos da pandemia e estamos participando da transição planetária. Olha que responsabilidade. Então, daqui a 1000 anos você vai falar assim, não, aqui, ó, eu participei da transição planetária. Oh! Então, a gente escolheu, a gente planejou. É disso que esse livro está falando aqui, que a gente é preparado muito no mundo espiritual para estar aqui hoje, né? Então, esse livro Os Mensageiros, já foi lido de introdução aqui, eu tenho uns recortezinhos que eu trouxe aqui para a gente poder fazer nossas reflexões também. Esse prefácio é de Emmanuel. O livro é de André Luiz, mas Emmanuel prefaciou toda essa obra aí, né? As três obras que Emmanuel prefaciou. Então, fala assim, que o homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares. Fenômeno. A gente quer fenômeno. Até hoje a gente quer o fenômeno, né? Esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. Quer dizer, a natureza tem o curso dela. E nós temos que seguir esse curso. Tanto que tem uma lei da natureza, a lei natural, que é a lei de Deus. Não é isso? Então o homem tem que seguir essa lei para poder acompanhar a natureza que não dá saltos. Ela vai fazer o papel dela, vai seguir. Se nós quisermos, nós corremos atrás. Sim? E continuando. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. Então, o conhecimento é muito importante. Nós vivemos aqui na Terra, nós temos que estudar, que aprender. Tanto estudar para ajudar, como co-criadores do universo, que a evolução da Terra depende de nós. Os cientistas, né? Eles trabalham, é por isso que criaram tanta coisa assim, para nos ajudar, né? Como a internet, como aparelhos de você ouvir, você ver, está uma câmerazinha filmando ali. Há pouco tempo atrás, uma câmera daquela ali, era desse tamanho assim, ó. Hoje o que é? É uma caixinha de fósforo, praticamente. Por quê? Porque o homem está estudando, está descobrindo. As coisas já existiam, mas nós temos que desenvolver o nosso intelectual para descobrir as coisas que virão, né? E aquele finalzinho que eu achei muito bonito. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Quem se lembra daquela conversa de Jesus com a samaritana? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu pergunto, o nosso vaso está pronto para receber essa água viva que Jesus falou para a samaritana? Então, se o vaso estiver sujo ainda, se eu colocar a água viva ali, vai sujar a água, contaminar a água. Eu tenho que, primeiramente, lavar esse vaso. Esse vaso somos nós mesmos. Nosso orgulho, nosso egoísmo, essas coisas assim que vai manchar, sujar essa água, né? Abandonar os envoltórios inferiores. Então, se a gente tem um corpo que a gente fala que ele é perfeito, né? Um coração que bate 100 anos. O coração do Sr. Vilela está batendo há 102 anos já no céu. Direto, sem parar um segundo. Né? Nosso pulmão. É perfeito, né? Mas, segundo os Espíritos, é matéria grosseira. E à medida que nós vamos evoluindo moralmente, esse corpo físico aqui vai começar também a se refinar. O nosso perispírito, que é aqui o traje judicial, ele é grosseiro ainda, mas ele vai ficando sutil ao longo da nossa caminhada evolutiva. Até um dia
ele fica tão sutil que vai se confundir com o próprio espírito. Não é assim que a gente aprende com Kardec? Então fala, né? Abandonar os envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então aqui Emmanuel fala isso. Eu achei muito bacana esse último trechinho aqui. Esse livro foi escrito em 1944. Então, essa obra, ela se desdobra em 3 partes principais, né? São 51 capítulos. A primeira parte, do capítulo 1º ao 13º, são o testemunho de médiuns desencarnados que, tendo partido do nosso lar com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las. No retorno, os seus relatos são pungentes e esclarecedores. Então aqui, André Luiz vai relatar a queda de muitos que fizeram trabalho no nosso lar, estudaram na universidade, alguns estudaram 30 anos a fim de vir aqui fazer um trabalho aqui e falharam. Aqui vai citar vários que falharam, né? Outros não falharam, né? Ele fala aqui que a maioria deles falharam, que esqueceram o compromisso que tinham. Então, André Luiz não está querendo com isso falar mal, fazer nenhum tipo de coisa negativa com essas pessoas que fazem. Não, ele quer que nós aprendamos. É para o nosso aprendizado, a queda desses irmãos vai servir para aprendizado para nós, para evitar que a gente possa também cair, né? A segunda parte vai do capítulo 14 ao 32, é a descrição de atendimento prestado a encarnados e a desencarnados pela equipe de mensageiros do nosso lar. Eles vão prestar um trabalho, né? Vamos ver alguma coisinha aqui. E a terceira parte, que é a partir do capítulo 33 até o 51, né? Vai falar que André Luiz e Vicente, que era o parceiro dele nessa obra aqui, sob o comando do protetor Aniceto, partem em caravana ao nosso lar, para a crosta, aqui, na Terra, né? Nosso planeta, plano terreno aqui. No meio do caminho, pernoitam no posto de socorro. Ali, conhecem amigos espirituais responsáveis pelo Campo da Paz, uma outra colônia, né, que chama Campo da Paz. Colônia próxima ao posto de socorro que eles vão socorrer. A seguir, os 3 se dirigem à crosta, onde permanecem por uma semana num lar humilde, verdadeira oficina de nosso lar na Terra. Eu vou contar essa história aqui de uma semana de experiência de André Luiz nesse livro aqui. E o primeiro capítulo fala da renovação. Nós vamos ver só alguns, como falei, né, para deixar. Né, é um prato de pudim, uma caldazinha em volta. Eu vou pôr só um pouquinho da caldinha na boquinha de vocês. Vocês vão comer o pudim depois, lendo a obra, que ela é um pudim, o melhor pudim que tem, só a minha esposa que faz. Mas é esse pudim aqui, né? Então vamos ver um pouquinho aqui. Desculpa os textos, mas não tem como. Você vai ter que ler um pouquinho o texto aqui, né? Então aqui o autor espiritual, que é André Luiz, ele narra a sua transformação após ter se desprendido dos laços inferiores que o prendiam às atividades terrestres. André Luiz era um médico na Terra, né? A gente sabe disso. Quem lê o livro Nosso Lar sabe. Ele era um médico e quando ele desencarnou, ele passou 8 anos nas regiões umbralinas. E foi resgatado depois por Clarencio, ele vem para Nosso Lar. Ele chega no Nosso Lar numa situação deprimente, porque aqui na Terra ele viveu muito promiscuamente. Ele era uma pessoa que não cuidava da saúde dele, dormia mal, ingeria bebida alcoólica, fumava. Então ele contraiu uma série de doenças. E quando ele chega lá em Nosso Lar, nós vimos o filme e também lemos o livro, né? Ele foi atendido por um médico. Esse médico olhou ele, que ele examinou, e disse: que pena que você tenha chegado aqui pelas portas do suicídio. Ele ficou espantado, né? Por que suicídio? Porque batalhei, fez 3 cirurgias no intestino, né? Passou período ali, batalhou para não morrer. Aí o médico foi mostrar para ele. Como ele também era médico, né? Mostrou pelo baço, mostrou pelo rim, pulmão. Tá vendo? Tá tudo deteriorado. Você chegou aqui, André Luiz, antes da hora. Ele ficava muito mais tempo na Terra, você antecipou, você suicidou. Né? Ele entrou pelas portas do suicídio. Mas tem que lembrar também que no final do livro vem a recompensa para ele. Né? Qual que é o último capítulo?
é quando ele se torna cidadão de nosso lar. Por quê? Ele fez um trabalho no período que ele esteve no nosso lar. Ele mostrou querer evoluir, querer trabalhar. E teve o mérito no final da obra como sendo um cidadão do nosso lar. Vamos lá. Descobriu-se de jubiloso. Então ele achou, né, que era o bam, né? Mas a par da renovação mental, experimentava o vazio formado pelo sentimento do mundo, dos quais se desprendera. Sem o lar, a esposa e os filhos amados, os quais frequentemente visitava seu coração, era um cálice luminoso, porém vazio. Ele teve problema, né? Quando ele estava aqui no nosso lar, assim que ele se recuperou, começou a trabalhar, porque ele queria mais mesmo ir visitar a família. Ele achava que ele ia chegar na casa dele, a esposa dele, depois de 10 anos quase, que foi 8 anos no umbral, mas uns 2, 3 anos lá, 10 anos depois, a esposa dele está chorando por ele. Nossa, meu André Luiz morreu e tal, né? Os filhos, todo mundo desgovernado. Mas não, a esposa dele já tinha casado de novo. Ele ficou, não pode, né? Desencarnei, ela casou, né? Mas a fila anda, né? E os filhos, né? Todos seguindo o seu caminho. Tinha um lá que ficava chorando pelo pai, outro que não, meu pai já morreu, a vida continua. Tirar os quadros, as coisas que tinha, os objetos dele, para esquecê-lo. Isso ele sentiu muito, né? Essa questão. Aceita a sugestão de Narcisa. Narcisa lá do nosso lar. Uma devotada amiga a frequentar cursos no Ministério da Comunicação para posteriormente prestar concurso na Terra. Aí ele é convidado aí, então, ele está no Ministério da Regeneração, atendendo aqueles espíritos ali, né, naquelas zonas de sofrimento. Então ele é convidado agora aí para o Ministério da Comunicação, né, para poder realizar outros trabalhos, né? Agora estudar, aprender, evoluir, se preparar para fazer o trabalho aqui na Terra. Aniceto era o instrutor dele, foi o instrutor dele nessa ocasião. Ele cuidava de uma equipe, né? Então, Tobias, que estava apresentando para ele ali o local onde ele estava, era um amigo dele, né? Do nosso lar. Ele apresenta André Luiz para o instrutor Aniceto. Então, ele chama, né? André Luiz e apresenta ele, né? Para o instrutor dele. Dá licença. A instituição que Aniceto cuidava era uma das várias instituições que tinha lá nesse centro, que chama Centro de Mensageiros. Chamava Instituição do Homem Novo. Cada instituição dessa tinha em torno de 50 colaboradores voluntários. Então, ali são admitidos apenas candidatos, isso você está falando para André Luiz, né? São admitidos apenas candidatos compromissados em servir, calando as reclamações. Não estava ali para servir, ninguém estava ali para reclamar. Né? Aniceto, dentre outras atividades, tem um quadro suplementar de 50 auxiliares aprendizes voluntários. André Luiz é convidado a integrar esse quadro no momento com 3 vagas. Então, Aniceto fala assim, eu tenho aqui 3 vagas ainda. Se você quiser, eu posso ceder uma dessas vagas para você. Né? O que acontece? Ele aceita de chofre, né? Sentiu-se honrado em participar desse grupo aí. Então, ele é encaminhado ao Centro de Mensageiros. Vamos ver então agora o que é Centro de Mensageiros, né? Então, agora esse capítulo no Centro de Mensageiros. Não estou indo na sequência, não. Estou pegando só as partes que a gente compreender direitinho, né? Então, no dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, diz André Luiz, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava meu prestimoso Tobias. O Tobias acompanhou ele nessa passagem, né? Saída do nosso lar, Centro de Mensageiros, que também era o nosso lar. Atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam-me a sublimes meditações. Era um negócio gigantesco. E André Luiz ficou boquiaberto em ver
aquelas edificações, aqueles pátios enormes, né? Aquele arvoredo enorme ali. Ele ficou ali nos outros, né? A gente fala assim, babando de ver tanta coisa boa. Então ele imaginou que ali fossem várias universidades juntas. Né? E era mesmo, né? Era isso mesmo. Tobias, então, arrancou do encantamento, exclamando. Tobias viu ele ali, encantado por aquilo ali, né? Tobias falou para ele assim, não, Dalício, temos nessa parte tão somente a administração central de alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, aquela coisa grandiosa ali era apenas a parte de administrar tudo aquilo ali. Imagina só o tamanho que era isso. O centro preparava entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, esse centro é um centro de treinamento, preparar as pessoas desencarnadas, os espíritos que estavam ali, que estavam próximos a reencarnar, para que eles viessem fazer o trabalho aqui na Terra. Ou seja, ninguém cai de paraquedas aqui. Todos nós somos preparados no mundo espiritual para estarmos aqui. Não só na área mediúnica, na área aqui da palestra, não, mas em todas as áreas do conhecimento humano. Um médico está aqui que se preparou, um engenheiro, né, um mecânico, todos foram preparados para estar aqui. A gente chega aqui assim jogado assim de qualquer maneira, não. Só que às vezes a gente esquece, né? Preparam-se aqui, diz aqui para o André Luiz, né? Ainda Tobias. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Eu falei, né? Médicos, enfermeiros, todas as áreas, inclusive dirigentes, doutrinadores, médiuns das casas espíritas. Vamos lembrar que isso se caracterizou mais com Kardec, né? A mediunidade sempre existiu. Desde que o primeiro homem foi colocado na Terra, já tinha intercâmbio já com o mundo espiritual. Mas ela vai desenvolvendo, vai se desdobrando. E agora, no século XIX, Kardec dá esse salto aí quando ele escreve o livro dos médiuns, preparando médiuns para a tarefa. O próprio Kardec mesmo teve dificuldade em escrever as obras, né? Por quê? Não tinha médiuns preparados. Então, muitas vezes o Espírito tinha que vir ali manifestar fisicamente. Outros, né, depois criaram lá, olha só, criaram uma cestinha, com um lápis em cima assim, o médico punha a mão assim, a cestinha está escrevendo. É uma coisa muito rudimentar. Hoje não, hoje o médico senta no local, concentra, entra num estado de êxtase, né? E vai receber os irmãozinhos. No passado, aquelas pitonisas, aqueles pitons, até os profetas mesmo, né? Que eram médios também, muitas vezes, até os nossos índios, até hoje é assim. Como que eles conseguem entrar em transe? Eles cheiram uma substância alucinógena, de plantas, de raízes que eles estão lá, cheiram aquilo ali, aí eles entram em transe. Por quê? Porque eles entram em alucinação. Hoje não, hoje nós temos já, nós nos preparamos, nós estudamos. Quanto mais a gente estuda, mais aprende, mais bons médios nós somos. Perguntaram para o Divaldo uma vez assim, Divaldo, o que você acha desses médiuns antigos no centro espírita que não querem estudar? São bons médios, fazem bom trabalho, mas não querem estudar. Ele já falou assim, são bons médios sem estudar? Sim. Já pensou se eles estudassem então, hein? Como é que seria? Muito melhores. Então, nós precisamos estudar, sim, conhecer, compreender. Você não pode entrar num laboratório de química sem saber o nome da substância, o que você pode misturar. Assim também é no mundo espiritual. Você não pode querer adentrar num laboratório invisível sem saber o que está fazendo, né? Então é isso, né? Então estamos vendo aqui que esse centro dos mensageiros é um centro para capacitar as pessoas para reencarnar. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Não é só da área mediúnica, todas as áreas, como nós citamos. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se
para os círculos carnais em quantidade considerável, habitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, o centro de mensageiros capacitar as pessoas, né? Aqui está citando agora, sendo mais objetivo, médiums, as centenas saindo dali para reencarnar, para vir trabalhar nas salas mediúnicas. André Luiz está falando assim, então está uma maravilha na Terra, né? As cenas mediúnicas já estão um espetáculo, porque só preparam aqui 20 anos, 30 anos se preparando, então vai ser. Ele falou assim, né? Aí o que foi que ele ouviu, Dudu? Saem milhares de mensageiros aptos para serviço, mas, olha só, são muito raros os que triunfam. Muito raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. Então a gente prepara lá, igual tem um caso aqui, que preparou durante 30 anos. Chegou aqui, esqueceu tudo, fez tudo errado. E volta depois para passar por um outro processo. E cada vez que eu venho aqui, que eu falo, que eu volto para passar por outro processo, esse outro processo é mais doloroso. É o juros e a correção monetária que está acumulando ali. Se eu não pagar minha dívida no tempo certo. Né? Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Está dando para pegar direitinho, acompanhar? Depois vocês vão ler o livro e vão compreender melhor, né? Estou fazendo rapidinho aqui porque o tempo não para. O reloginho parece uma pilha nova, né? Está rápido só. Em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Então Tobias estava ali ajudando ele, mostrando os locais ali, mas ele tinha outra atividade para fazer. Então aí entra então Aniceto para poder assumir de vez, né, o seu novo aprendiz. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Quem disse isso foi Aniceto, o instrutor daquela equipe lá, né? Ele pediu que o Tobias podia voltar para suas atividades tranquilo. Notando-me natural acanhamento, Aniceto determinou um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. Então, eu vou chamar agora uma pessoa para ser o parceiro de André Luiz nessa semana que ele vai passar ali, visitando a crosta terrestre, visitando o umbral, enfim. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Ou seja, foi buscar um médico, porque André Luiz também era médico, os dois têm uma afinidade maior. Veja como é que as coisas são na espiritualidade, né? Deus propicia tudo para a gente da melhor maneira possível, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Vicente falou Aniceto sem afetação. André Luiz é o nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando da mesma experiência. Então, aqui, Vicente vai contar o caso dele. Mas primeiro ele pergunta ao André Luiz como foi a experiência dele. Ele deixar o plano material, deixar as coisas dele aqui, né? E André Luiz conta assim efusivamente, achando que estava abafando, né? Porque ele foi, minha mulher casou com outra pessoa, tal, né? Vai contar. Vamos ver lá. Impossível traduzir o meu contentamento com a nova companhia. É impossível traduzir o meu contentamento com a nova companhia, né? Então ele ficou muito encantado de ter Vicente do lado dele. Evidenciando muita delicadeza, indagou minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer a segunda núpcias de minha esposa, de minha viúva, né? Zélia, que é o nome dela, né? Então, ele vai contar isso como se fosse um drama, né? Ele vindo aqui na Terra, encontrou a esposa dele já nas segundas núpcias. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Ela fez realmente um drama, né? Mostrou para ele que passou, que sofreu, tal. A esposa dele, depois de 10 anos já, casou com outra pessoa, ele achou aquilo ali absurdo, né? Mas Vicente, então, sorria, ouvia ele falando, sorria, né? E falou para ele assim, não se julgue desventurado e incompreendido. Sabe, meu caro André, você foi muitíssimo feliz.
Como assim? Depois de contar a narrativa, chorar nos ombros do outro lá, né? O homem está tirando, né? Como assim? Ele falou, sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Então, André Luiz achou que estava contando um caso, um drama, aí ele vai falar agora que o drama dele foi pior ainda do que o dele. Aí ele vai contar, né? Logo após a aquisição do diploma profissional, quando ele se formou em medicina, o que aconteceu? Isso foi acontecer aos 25 anos, né? Ele casou, escolheu uma esposa, né? E casou. E foi um casamento feliz, a esposa dele era uma pessoa muito boa, ajudava ele, porque ele, na verdade, ele era uma pessoa bem-sucedida, ele não dependia da profissão dele para ganhar dinheiro, já tinha já um berço de ouro, né? Então ele preferiu, ao invés de clinicar, ele preferiu trabalhar na pesquisa. Montou para ir num laboratório de pesquisa. André Luiz também fez, né? E aí, então, a esposa dele, ela ia com ele, eles trabalhavam juntos lá, era uma harmonia, eles se abraçavam lá, tudo, né? Então, ele era muito feliz. Ela fala, então, que logo, logo chegaram 2 filhinhos, e enriqueceram o lar de todos. Contávamos com 10 anos de conjugal, aí que o negócio começou a pegar. Quando meu irmão, Eleutério, advogado, solteiro, bonitão, grandão, forte, sarado, precisa de morar com eles. O que vai dar isso, será? Coisa boa não vai, né, Marcelo? Aí, então, ele foi morar com eles. E aí, a Zélia já começou a deixar de acompanhar ele nas tarefas, alegando para ele que ela ia cuidar dos filhinhos, afinal de contas, né, tal. E ele até concordou, né? Mas não nada de estranho. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal e tinha uma pequena feridazinha, assim como se fosse uma espinha, segundo ele aqui, na fossa nasal. Essa espinha ele convivia com ela há muitos anos, nunca tinha trazido nenhum transtorno para ele, né? Mas aí, dessa vez, ela inflamou, começou a inflamar, né? E então falou que em poucas horas declarou-se a septicemia. Septicemia, o que é? Infecção generalizada. E aí ele falou, né, que ele era médico, sabia, né, compreendi que o fim se aproximava rápido. E desencarna com esse negocinho no nariz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, né, ele desencarnou, né, deve ter passado um períodozinho no umbral ali, aí ele é recolhido no nosso lar novamente, né? Certifiquei-me que, de toda a verdade, somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Então, o próprio irmão dele, sabendo que a esposa dele conhecia, entendia lá do laboratório que ele tinha, manipulava os vírus, as bactérias, né? Manipulou alguma coisa no sentido de fazer essa queridinha dele se transformar numa coisa que o levaria à morte. Né? Para quê? Para casar com a esposa dele. A pobre da companheira não vacilou e, valendo do meu sono descuidado, introduziu a minúscula espinha nasal, algo ferida, né? Ela estava infeccionada, um vírus destruidor. Então ela foi lá e colocou um vírusinho, enquanto ele dormia, na queridinha, e isso causou essa infecção que o levou a óbito, né? E André Luiz fala assim, mas e a justiça? Indaguei aterrado, né? Aí ele fala, ora André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Quer dizer que ele estava perdoando. Ele não levou a maldade, não guardou rancor. Com o André tinha um certo rancor ainda, né? A esposa não tinha desligado totalmente da esposa que tinha casado novamente. Essa foi a história, então, de Vicente, que seria o parceiro dele. Vamos falar agora aqui da queda de alguns. Né? A queda de Otávio, primeiro. Rapidamente, que nosso tempo já esgotou. Após 30 anos de preparação, olha, Otávio ficou 30 anos nessa universidade, lá, nesse centro universitário, se preparando para reencarnar.
30 anos. Reencarnou saudável e com mediunidade voltada para consolar criaturas. Então, ele tinha todas as condições necessárias e suficientes para fazer um bom trabalho na mediunidade. Porque ele já nasceu, a mãe dele já era espírita desde a mocidade, então isso já ajuda, né? E ele nasceu já com as mediunidades, e ele tinha 8 instrutores dele no nosso lar, que ia reencarnar junto com ele. Só que eu tinha que acolher ele como órfãos. Ele tinha essa missão, né? Deveria manter solteiro, ou seja, ele não colocou no planejamento dele o casamento, não porque seria incompatível com a mediunidade, que não é. É porque ele queria se dedicar integralmente à tarefa. Chico Xavier não casou também. Perguntaram ao Chico Xavier uma vez assim: Chico, você não casou por quê? Certo casamento não é compatível com... Não, não é isso. Se eu me casar, eu vou ter que dividir em 2 partes. Cuidar da minha família e cuidar do meu trabalho. Aí então um dos 2 vai ficar capenga. Então eu optei em não casar nessa encarnação, né? Não é que seja incompatível, não. Então, fala ali, né? Primeiramente, deveria manter solteiro e amparar 6 amigos que o ajudaram em nosso lar, nos 30 anos que antecederam a sua reencarnação. Então, tinha mais os amigos dele, que os guias espirituais dele lá. Já reencarnado aos 19, já reencarnado aos 19 anos, não, ele já estava já encarnado, né? Reencarnado já por esse Otávio. E aos 19 anos, iniciou-se desvairado abuso das suas faculdades. Ele era médium e começou a usar a mediunidade de maneira irregular, abusar da mediunidade. Ficando órfão de pai, desamparou aqueles 6 amigos. Então, aqueles 6 amigos que ajudou tanto ele, quando o pai dele faleceu, ele simplesmente abandonou. Não sabe nem o que aconteceu com eles. Né? Ele ficou de não casar, acabou se casando, né? Porque fez bobagem. Naquela época, a pessoa que fazia alguma coisa, um mal para uma mulher, ele botava um revólver no ouvido dele: vai casar ou vai morrer? Não, vou casar, é claro. Né? Ele teve que casar por causa disso. A esposa e filho passaram a atormentá-los. Então, o filho que ele teve com essa esposa era um obsessor dele e passou a atormentar. Acabou que ele se tornou alcoólatra e morreu com sífilis, que é uma doença sexualmente transmitível, né? 40 anos, novo ainda, sem construir coisa alguma no terreno do bem. E ele fala no finalzinho aqui, fazendo só um recortezinho, fala assim: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Então aqui está mostrando, como eu falei, não para denegrir a imagem dele, mas para nos servir de exemplo. Como que a gente falha quando vem para cá. A gente poder entender como acontece isso. Né? O outro aqui é o desastre de Acelino, bem rapidamente. Outro médium vidente, audiente, psicógrafo. Ele já encarnou com a mediunidade aflorada, né? Vidente, audiente e psicógrafo. Que egresso do nosso lar, também passou por centro de mensageiros, alguns anos, não narra aqui, né? Era de 20 a 30 anos, descumpriu de todas as realizações que prometera antes da reencarnação. Né? Então, se ele era evidente, né, ele começou a usar a mediunidade dele para ganhar dinheiro. Não tem as cartomantes? Ele era um certo de cartomante, ele lia a sorte das pessoas, né, isso aí. E foi juntando junto dele muitas entidades obsessoras. Né? Então, ele deixou de cumprir, começou a cobrar, começou a usar mal a sua mediunidade. Ao desencarnar, permaneceu 11 anos em zonas de grande tormento. José Luiz passou 8 anos no umbral, né? Ele passou 11 em grande tormento. Pela ronda dos ex-consulentes criminosos que desencarnaram antes dele e que exigiam notícias e soluções atinentes às ligações clandestinas. Só que ele lia a sorte aqui, foi lá querer também que ele... como é que é? Olha o que estou passando aqui, né? Para cobrar dele, aquilo que eu falava aqui. Bom, falamos de 2 casos, né? De pessoas que vieram aqui, se prepararam tanto e chegou aqui e não conseguiu cumprir nada, né? E tem outros casos ainda que vocês vão ler depois. Mas tem um caso aqui muito interessante. Nós temos a honra de falar assim: nós respiramos o mesmo oxigênio que essa pessoa respirou. O presente de Deus, né? Quem é ele? Francisco Cândido Xavier.
esse também passou por lá, também fez estágio dele no hospital em algum lugar, em alguma faculdade, né? E veio. Só que ele cumpriu, né? Por quê? Porque ele teve um instrutor muito exigente, né? Então, fala que o Chico Xavier tinha uma mediunidade muito aflorada. Então, até os 21 anos, ele estava ainda administrando a faculdade mediúnica dele. Então, às vezes, ele ficava tão assim, tão aflorado na mediunidade dele, que ele tinha que sair para a natureza, respirar, fazer suas orações, meditando ali na natureza, para poder se equilibrar. E tem um local lá perto de Pedro Leopoldo, que é um lago, um laguinho, tem um riachinho, forma um lago, que chama Açude. Hoje lá é ponto turístico. Então ele estava ali no açude, observando a água ali, né? De repente ele vai ver, saindo entre as folhas, as flores ali, as árvores, vai materializando uma pessoa. Ele narra, né? Uma pessoa forte, com um semblante bem austero, roupas sacerdotais lá do passado, né? Porque ele conviveu com o irmão de Deus lá do passado. E ele então, Emmanuel chega, né? Em vez de falar assim, ô Chico, muito prazer, eu sou Emmanuel, não, vai logo testando a condição do médium. Perguntou, você está preparado para trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico fala assim, aquele mineirinho, né? Se os bons espíritos não me abandonarem, não, nós estaremos com você. Só para você ter a nossa companhia com você, você vai ter que obedecer 3 condições básicas, né? Ele, qual a primeira, né? Aí, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Graças a isso, essa condição que ele cumpriu ao pé da letra de Emmanuel, ele conseguiu cumprir. Retornou com um trabalho impecável. Dizem alguns médiuns aí, autores espirituais, que ele foi recebido por Jesus no retorno. Então quer dizer que nós podemos falir, mas também nós podemos chegar. Nenhum de nós aqui tem a pretensão de ter um Chico Xavier. Mas nos aproximar dele nós temos condições, né? Então, Emmanuel recomenda ele, né? E ele fosse fiel a Jesus e Kardec. Então, pensei,